Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar alguns comandos da Shell do Linux, comandos que são básicos. Na próxima semana nós vamos ver alguns comandos intermediários e vamos começar, né? Vocês estão vendo aí essa tela preta, né, com algumas cores. Na minha época não tinha cor, era preto e branco mesmo, melhor dizendo, era verde e preto. E vocês estão vendo que ele disparou alguns comandos aqui, né? Esse sinal de dólar aqui significa o pronto, o sinal de pronto. É onde você deve digitar o comando, né? Depois desse sinal você digita o comando. Ele digitou o comando aqui, ó, who am I? Quem sou eu? Aí ele disse, ó, você é o usuário root. Então esse aqui é o primeiro comando que vocês aprenderam da Shell do Linux, para quem não tinha conhecido ainda a Shell do Linux. Então who am I? Ele diz, você é root. Em seguida, fazendo parte do comando de prompt, ele imprime algumas informações aqui do computador, né? Inclusive quem é o usuário logado e o endereço IP desse computador, certo? E aqui esse tio aqui significa dizer que você está no seu endereço home. O root está no endereço home dele, certo? Se a gente quiser saber qual é o endereço home dele em termos de path completo, ou seja, partindo do diretório barra, que é o diretório raiz do sistema de arquivos do Linux, a gente tem que dar um comando específico que a gente vai ver qual é depois. E aí depois do comando whoami, que disse que ele era root, ele digitou ls-la. Esse comando ls é o comando list. E ele está com algumas opções aqui setadas, a opção "-l" e a opção "-a". A gente pode tanto digitar "-l" espaço "-a", quando digitar tudo junto "-la". E esse L aqui diz que a listagem vai ser longa, certo? Que é diferente de uma listagem curta, onde ele só mostra os nomes dos arquivos. A listagem longa mostra uma série de informações sobre os arquivos. E aqui estão os nomes dos arquivos, ó. Certo? Então você tem aqui arquivos e diretórios, tá ok? Arquivos e subdiretórios do diretório atual. Aí você tem uma série de letrinhas aqui, que a gente vai ver mais tarde, são os chamados bits de permissão. Essa primeira coluna daqui, ó, dos bits de permissão, elas dizem que tipo de arquivo é esse arquivo ponto aqui, ó. Esse arquivo ponto é um arquivo do tipo diretório. Então todo diretório tem um diretório chamado ponto, que na verdade é um atalho apontando para o diretório pai dele, exceto o diretório barra. É o único diretório que não vai aparecer ponto. Aliás, o diretório ponto é o próprio diretório, desculpem. O ponto é que é um diretório que aponta para o diretório pai do diretório atual. Então, se você está dentro de um diretório e apareceu, digitou ls-la, apareceu ponto, significa dizer que você pode subir um nível na hierarquia do sistema de arquivos, tá? Até chegar na raiz, né, que é o topo lá da pirâmide, que é o diretório barra, certo? Então, esse Dzinho aqui indica que isso é um diretório. Ponto, todo diretório tem um diretório chamado ponto, que aponta para ele mesmo. Então, se você mudar de diretório dizendo eu quero ir para o diretório ponto, você fica onde você está. Você não sai do diretório atual. Se você disser eu quero mudar para o diretório ponto, você sobe um nível, você vai para o diretório pai. Não precisa nem saber qual é o nome do diretório pai. Tá? CD é o nome do comando, change-dir. CD espaço ponto, não é CD ponto, colado, espaço ponto. Você sobe um nível na hierarquia do sistema de arquivos. Tem aqui um diretório chamado .cache. Por que eu sei que é um diretório? Primeiro porque essa shell ela é boazinha com a gente e pinta de azul os arquivos que são diretório. Ó. Então tudo que está azul aqui é diretório. E eu posso confirmar isso na listagem longa olhando a primeira coluna desses bits que está junto com os bits de permissão, tá? Que são os bits RWX. Então esse aqui é um diretório. O traço significa que é um arquivo regular, ou seja, um arquivo simples. Então você pode abrir um editor de texto e ver o que é que tem dentro desse arquivo .git config. Tá? Você pode listar o conteúdo dele aqui na shell. Você tem vários comandos. Ou editar, chamar um programa editor que abra o arquivo e mostre o conteúdo dele, ou simplesmente listar o próprio arquivo aqui na shell. Se ele for um arquivo legível, você vai ver o conteúdo dele. Se ele for um arquivo binário, como uma música, uma imagem, você vai ver um monte de caractere maluco aí, porque não tem interpretação textual para uma imagem ou para um som. Tá? Você tem aqui também outro arquivo, inputrc.profile. São arquivos que você configura coisas da sua preferência, né? Personaliza o sistema operacional para você, certo? Pode criar novos comandos aqui dentro do .profile. Você pode mudar, por exemplo, a forma desse comando de prompt aqui, que está bem grande, né?
Esse node 1 eu não sei o que é, esse local eu não sei o que que significa. A gente teria que ver como foi que ele configurou o comando de prompt para saber que informações são essas daqui. Aqui eu sei que é o endereço IP e aqui é o nome do usuário, tá? E aqui é o diretório home, está no diretório home dele. Então se ele fizer cd teste, aqui deve aparecer o nome teste no lugar desse tio roxinho. Tio é o diretório home. Se você tiver em qualquer lugar do sistema de arquivos e der cd espaço tio, você vai para o seu diretório home. Sem precisar saber onde ele está. Se é em /home, /fred, /usr, /fred, cd tio, ele vai para o diretório home, seja ele qual for. Então esse tracinho aqui indica que é um arquivo regular, tá? Existem outros caracteres também para indicar outros tipos de arquivos, como links, soft links, que são na verdade atalhos. Funcionam como parecidos com atalhos que você tem do Windows, né? Você pode botar um atalho no desktop para um programa que está lá em arquivos de programa, arquivos de programa, e você colocar um atalho para ele no desktop, para que você não precise ficar entrando no diretório para poder clicar 2 vezes no arquivo, com executável, por exemplo. Né? E teste também é um diretório, então, tá? Esse "-a" aqui, então o "-l" permitiu essa listagem longa, tá? Essa listagem longa que vocês estão vendo aqui. Esse 1 não tem a mínima ideia do que seja. Esse root aqui é o dono desse diretório. E esse root é o grupo do dono. Lembra que eu falei para vocês que hoje em dia antigamente você criava grupos, né? Programadores, gerentes, administradores de sistemas, estudantes. Hoje em dia, quando você manda ele criar um novo usuário no sistema, e tem um comando para isso, cadastrar um novo usuário no sistema, ele já cria um grupo com o mesmo nome do usuário. Então tem o usuário root e grupo root. Certo? Esse 19 aqui é a quantidade de inodes que esse arquivo tem, não é a quantidade de bytes. Se você quiser ver a quantidade de bytes, tem outro comando. Aqui a data em que o arquivo foi criado, né? Data e hora, e aqui o nome do arquivo. E essa shell ela é boazinha, ela é uma shell mais avançada do que a que eu usava na época. Ela coloca os arquivos especiais como diretórios na cor azul. A gente tem nenhum link aqui para a gente ver que ele colocaria o link em outra cor, certo? E aqui você tem o prompt de comandos esperando o próximo comando. Então vamos ver alguns comandos básicos. E depois vamos abrir uma shell para digitar cada um desses comandos que a gente está vendo aqui nesse slide, tá? Lá na sala de aula vocês têm uma lista de exercícios de comandos básicos do professor Leonildo. Sugiro que vocês façam essa lista de exercícios antes de partirem para a avaliação individual, tá bom? Essa lista de exercícios vai fixar os conceitos que vocês viram aqui. Nada substitui a prática, nada substitui você ir lá e digitar os comandos você mesmo. Ver seus efeitos, testar outras opções que eu não comentei aqui. Por exemplo, a quantidade de opções do comando ls é gigantesca. Se você digitar help ls, o ls --help, --help, ele vai listar todas as opções possíveis que você pode usar no comando ls. E aí tem opções do tipo, vai listar só os diretórios, vai listar só os arquivos ocultos, né? Esqueci de falar para vocês aqui que arquivos que começam com ponto são arquivos ocultos. Então eles só estão aparecendo aqui por conta desse opção A aqui, ó. Cada opçãozinha do comando ls modifica o comportamento usual do comando ls, que é bem simples. Então "-l" é longo e "-a" eu vou mostrar também os arquivos ocultos. Se eu tivesse digitado aqui ls "-l" apenas, sem o A, eu só ia ver o diretório teste. Porque é o único diretório, é o único arquivo, né? O diretório também é um arquivo no Unix, que não começa com ponto. Então o A lista todos os arquivos ocultos. Se você quer ocultar um arquivo, para que ninguém veja ele a princípio, né, é só você começar o arquivo com ponto. Ah, Fred, mas aí a pessoa dá ls -la. É verdade, mas se você, por exemplo, der um comando rm, já não apaga aquele arquivo, certo? Você tem que dar um rm -r ou rm ponto asterisco para você apagar os arquivos que começam com ponto, certo? Então tem algumas vantagens de você criar arquivos escondidos. Além de esconder arquivos que são do sistema, né? Arquivo que você não precisa estar vendo a toda hora. O Windows também tem essa característica. Então nós temos o comando ls, a gente viu aqui os dois principais modificadores dele, os mais usados, são o "-l" e o "-a". Nós temos esse outro comando aqui chamado pwd, um comando de nome complicado, né? Mas significa Print Working Directory. Imprima o diretório corrente. Então se você entrou no arquivo, entrou no diretório, entrou no outro, depois saiu um nível, depois foi para um diretório irmão daquele, e aí você está perdido. Pô, em que diretório eu estou agora?
você digita um pwd, ele mostra o caminho completo de onde você está, certo? CD faz você navegar nessa árvore de diretórios do sistema de arquivos, né? Você pode ir para um nível mais profundo ou pode ir para um nível mais acima. E aí existem vários parâmetros que você passa para o comando CD, várias formas diferentes de dizer qual é o diretório para onde você quer ir. Você pode botar o nome do diretório, se o diretório estiver no diretório onde você está no momento. Você pode colocar um path a partir da raiz, você pode colocar um path que é chamado path absoluto, um path relativo a partir de onde você está, certo? CD ponto ponto, por exemplo, muda para o diretório pai, sobe um nível na estrutura de arquivos. E se eu der CD ponto ponto no diretório barra, Fred, aí ele fica no diretório barra, ele não sai de lá. Um comando muito prático para você criar um arquivo, para fazer essas experiências de listagem, etc., de CD, de mudar diretório, é o comando touch. O comando touch, ele simplesmente atualiza a hora daquele sistema. Então vamos supor que você criou um sistema no ano passado e você quer atualizar, você criou um arquivo, melhor dizendo, no ano passado e você quer atualizar a data dele para a data de hoje, para o exato instante de agora. Então você faz touch o nome do arquivo e ele atualiza a hora do sistema. Essa informação daqui é atualizada para a hora corrente, tá? Mas se o arquivo não existir, ele cria o arquivo vazio. Então é uma forma rápida de criar um arquivo vazio, é você fazer touch e o nome dele, certo? Às vezes os professores que ensinam Shell do Linux querem ensinar vários comandos ls e faz. Criem alguns arquivos aí que começam com a letra A, touch abc, touch add, touch aula 1, touch aula 2, touch aula 3. E aí você cria rapidamente um monte de arquivos sem precisar usar um editor de texto. E o comando mkdir, que significa make directory, e cria um diretório. Aí você passa o nome do diretório. Esse D aqui é o nome do diretório que você quer criar. Ele cria um diretório dentro do diretório onde você está, certo? Vamos ver alguns desses comandos aqui. Então, para isso, vocês têm diversas opções. Vocês podem usar, e aí esses links estão lá em materiais complementares da sala de aula, né? Você pode usar esse Play with Docker, que é muito interessante. Você pode, inclusive, abrir uma shell e compartilhar com outra pessoa na internet. E aí os dois ficarem usando a mesma shell. Um dá um comando, o outro dá outro comando. Ou você pode usar sozinho. Agora, essa opção daqui precisa que você crie uma conta no Docker Hub, certo? Se você não tem uma conta no Docker Hub, você clica aqui, ó, e vai fazer um sign up aqui. Aí aqui você cria uma conta no seu Docker Hub, depois você vem para cá e faz login para o Docker Hub. E aí você vai usar essa ferramenta Play with Docker, certo? Labs Play with Docker. Outra opção, existem várias opções. Se você colocar Linux Shell Online no Google, você vai ver, tanto você vai ver opções diretamente na listagem do Google, quanto você vai ver páginas do tipo as 10 melhores, as 5 melhores shells do Linux online, para você praticar os comandos do Linux. E aí foi numa lista dessas, por exemplo, que eu descobri esse JS Linux. Eu usava uma outra e não sei por que não achei mais. E aí você tem aqui, ó, vários tipos de shell. Eu estou usando essa primeira aqui, ó, arquitetura 86, Alpine Linux. E aqui ele abre um X Window, que é um ambiente de janela, né? Um ambiente X, um ambiente gráfico. Mas eu não quero trabalhar com ambiente gráfico, eu quero trabalhar com ambiente de console, né? De linha de comando. Então eu vou arquitetura x86, ó, esse aqui para uma arquitetura RISC, tá vendo? Que eram aquelas máquinas da Sun. Eu disse que trabalhei lá na UFPE quando eu fiz meu mestrado. Também abre uma console aqui, ó. Aqui abre uma distribuição Fedora na máquina RISC. E esse aqui para arquitetura x86, ou seja, se o seu chip é Intel da sua máquina ou Intel compatível, é melhor você clicar aqui nessa da console. Então clique here. E aí ele faz a carga, simula, né, o boot no sistema operacional Linux. E ele está mostrando o prompt de comando. Ó. Esse prompt de comandos, ele tem aquele símbolozinho de hashtag para dizer que provavelmente eu sou o superusuário desse prompt. Vamos aumentar aqui o tamanho do fonte. Então o primeiro comando é who. Ó, exatamente, eu estava certo. Ó. Ele abre uma shell para você e te dá o poder de superusuário do sistema, ou seja, de root. Who am I? Root. Então aqui o prompt dele já é diferente daquele do slide. Aqui ele mostra o nome da máquina, ou seja, localhost. É o nome que se dá ao endereço 127.0.0.1. Né? Localhost significa a máquina que você está aqui no momento. Se ela tivesse um nome, você poderia
personalizar o seu sinal de prompt para colocar o nome da máquina aqui ao invés de localhost. Depois vem um 2 pontos, o diretório está dizendo que eu estou no meu diretório home, porque tem um tio aqui, e o sinal de hashtag ou sustenido, como queiram chamar, é usado exclusivamente para usuário root. Se eu fosse um usuário comum aqui, teria um sinal de dólar, né, que é para distinguir quando você está logado como usuário root e como usuário comum. Certo? Então vamos listar aqui os comandos. Ó. Ele já criou alguns comandos para mim aí. Ó. Criou um arquivo hello em JavaScript, em C e em Python. Tá? E tem um readme txt aqui também, um arquivo de texto puro. Então o comando ls ele lista simplesmente os seus arquivos. Então eu tenho 4 arquivos aí, eu posso ter mais. Certo? Se eu pedir uma listagem longa desses arquivos, eu digito ls-l. E aí ele vai mostrar os 4 arquivos que vocês já viram, só que com mais informações. Ó, tá? Todos pertencem a root, né? Esse um aqui é que eu não me lembro o que é. Aqui tem uma quantidade de inodes, né, que não são bytes. E esse arquivo, eu não sei se hoje em dia já apresenta essa informação em bytes. Eu precisaria consultar o comando ls e ver a opção "-l" para ver o que é essa coluna aqui, tá? Mas a partir daqui a gente tem a hora e a data, né? E aqui o nome do arquivo, certo? Vejam que é um arquivo regular, um arquivo comum, ó, porque começa com traço. E esse read e write w aqui, eu vou falar mais na frente, eles dizem quem tem permissão de escrita, leitura e execução nesse arquivo. Então eu, que sou o dono, tenho os primeiros bits. Esses 3 primeiros bits é o do dono do arquivo, que é root. Então eu, que sou root, ó, quem sou eu? Root. Eu tenho permissão de leitura e escrita nesse arquivo. Read e write está setado. Não tenho permissão de execução, ó. O bit de execução, que é o X no caso, ele está desligado. Traço significa desligado. Todo mundo que faz parte do meu grupo, que é root também, tem permissão apenas de leitura. Não pode modificar o arquivo, porque o write está desabilitado. Ó. Qualquer outra pessoa que não sou eu, nem faz parte do meu grupo, só tem também permissão de leitura nesse arquivo. Certo? Outro usuário que não seja root, ou que não esteja no grupo root, ele também só tem permissão de leitura nesse arquivo. E assim tá para todos os outros, ok? Então nós temos os 3 bits, read, write e x, rwx, read, leitura, write, w, escrita, x, execute, né? Execução, eles se repetem 3 vezes, então são 9 bits no total. 3 para o dono do arquivo, 3 para as pessoas que fazem parte do grupo do dono, e 3 para qualquer outro usuário que não seja o dono, nem faz parte do grupo do dono. Certo? Ou seja, o mundo. Certo? Esses 3 últimos bits é qualquer outro usuário que seja cadastrado nesse Linux aqui. Perfeito? Então vamos fazer uma listagem completa. Um comando prático, que às vezes a tela vai ficando cheia, é o comando Ctrl L. O comando Ctrl L limpa a tela da sua shell, tá? Pressiona Ctrl, tecla L, ls, ls-l, ls-l, ls-l. Eu acho que o comando clear também faz a mesma coisa, vamos ver? Exatamente, ó. Ctrl L é um atalho para clear, certo? Agora vamos ver o comando ls-lar, que a gente viu também nos slides. Vejo que tem bem mais do que 4 arquivos. Você tem um arquivo .wine, .mozilla, provavelmente gerado pelo navegador web, né? .cache, .history, ponto e ponto, certo? Então, a gente cobriu aí a listagem básica de arquivos, né? Listagem longa e a listagem completa dos arquivos. Eu posso fazer também um ls-a, sem o L, ó. Olha só como é que ele mostra. Em vez de mostrar a listagem longa, ele mostra todos os arquivos, mas apenas o nome, tá? Não mostra as outras informações. Deixa eu ver aqui, tirar uma dúvida aqui, ls-help. Man ls. Man significa manual. O manual não está instalado aí nessa shell. Seria demais também, né? Para uma shellzinha online. Provavelmente escrita em JavaScript, por isso que o nome é JS. Mas a gente pode consultar aqui, ó. Shell ls. Aqui eu tenho uma página que seria exibida caso aquele comando manual
funcionasse, né? Ó, "-L usa uma listagem de formato longo". Agora eu queria que ele explicasse quais são os campos desse formato longo, né? Vamos voltar aqui e fazer uma outra pergunta. What means the columns of a ls-l command? Vamos ver esse vídeo aqui. Vamos ver se ele explica. This video I'm gonna explain you how the different columns Indiano, that meu are displayed sotaque. in ls commands output. So if you just issue the ls command on the command prompt with this switch -l, it displays the information, lots of information in fact. So there are 1 2 3 4 5 6 7 columns out there, and all of that, if you want just to know like what column, like if you want to know the name of each column, not easy because it is not printed as such. So if you want to find out, the first column is actually the permissions on the particular file. Say, the firefox.desktop file is got these permissions. Ele está dizendo que a primeira coluna é de permissões. Then group and then others. After that, the second column is actually the number of files contained in that particular file or directory. So if suppose first file is say directory, then how many files are there inside that particular file or directory, then that file is displayed in the second column. Third is actually the user of that particular file, and then the second column is the next column is the group. So server is the user and the server is the group as well. The next is actually the size of that particular file in KB, and the next displays the month, day and ele está dizendo que essa coluna aqui 107 é o tamanho do arquivo em kbytes, tá? E essa coluna aqui é o número de arquivos dentro de um diretório, quando esse arquivo aqui é um diretório. Quando ele é um arquivo comum, obviamente ele não tem nenhum arquivo dentro dele, então aparece o número 1. A gente pode testar isso aí na nossa shell, né? Vamos dar um Ctrl L aqui, na ls, ls-l, e de fato, ó, todos os arquivos aqui são arquivos comuns, não são diretórios, e aparece o valor 1. E aqui tem o 114, né? E é o número de kilobytes. É o número de 114 bytes tem esse arquivo. Certo? Deixa eu fazer um comando aqui. Echo allo, tem 3 bytes. Vai para o arquivo chamado allo.txt. Então, o que foi que eu fiz nesse comando? Esse comando aqui, echo, ele imprime o que você colocar depois dele na tela. Como se fosse um print. Tá? Só que por que ele não imprimiu aqui nesse primeiro comando? Porque eu coloquei um redirecionador. Eu disse redirecione da saída padrão, que é o terminal, né? Que é o monitor, melhor dizendo, para esse arquivo. Então ele criou esse arquivo e colocou a palavra allo dentro dele. Então se eu dou um ls-l aqui de novo, vocês vão ver o arquivo allo. Ó. E ele está com 4 bytes. Tá? Que é justamente os 3 caracteres do allo e a marca de fim de arquivo. Então isso aqui realmente é o número de bytes do arquivo. E mais uma vez aparece o número 1, dizendo que o número de diretórios, o número de arquivos que ele tem dentro dele se ele fosse um diretório. Tá? Então aqui de fato, antigamente essa informação não era em kbytes, era em inodes. Aí você tinha que chamar outro comando para transformar a quantidade de inodes em kbytes. Inodes é uma estrutura interna que ele usa para armazenar o arquivo lá no disco, certo? Então um arquivo ele é quebrado em vários inodes. O arquivo não ocupa áreas contíguas do HD não, digamos assim.
Então PD, CD, né, touch e mkdir. Então vamos ver logo, a gente acabou de aprender a criar um comando, um arquivo com um comando echo, né, usando o redirecionador. Tá? O comando echo é simplesmente isso, ecoe esse string na tela. Então ele vai imprimir o string na tela. Mas eu posso criar um outro arquivo também usando o comando touch. Ó. Touch aula 1.txt, aula 2.txt e aula 3. Eu posso criar mais de um arquivo de uma tacada só. Então esse arquivo aí, ó, esse comando aí quer dizer, ele criou vários arquivos, ó, aula 1, aula 2, aula 3 e com 0 bytes, estão vendo? Ó? Ele tem 0 bytes aqui na tela, mostrando que os arquivos estão vazios, né? Para eu imprimir o último comando, eu posso usar a setinha para cima também, tá? Facilita bastante isso na hora de usar a shell. Seta para cima e ele mostra, ele imprime o último comando da shell. Ó. Você pode, ó, vir aqui, ó, setinha para cima, escolher um comando lá atrás, setinha para baixo, volta, certo? Até a shell ficar limpa de novo. Então vocês veem que eu rapidamente criei com o comando touch, né? Qual foi o comando? Foi esse daqui, ó. Com esse daqui eu listei, formato longo, meu diretório corrente, certo? E se eu quiser criar um diretório, eu uso o comando mkdir, mkdir aulas, ls-l. Se eu digitar colado, pessoal, ele não encontra, ó, porque ele pensa que isso aí é um comando só, tá? Então tem que ser ls espaço "-l". Vejam que aulas ficou com a cor diferente, né? Ficou azul. E ele está dizendo que tem 2 arquivos dentro dele. Ó, tem 2 arquivos já. Eu acabei de criar o diretório, já tem 2 arquivos. Esse Dzinho confirma que ele é um diretório. Se você está numa shell e não mostra os arquivos em cores, você pode dar uma listagem longa e ver esse primeiro bit aqui. É o bit que diz se é um arquivo ordinário comum, um arquivo que contém texto de música, texto, áudio, imagem, etc. Chamado tudo isso aí de arquivo regular ou comum. Ou é um diretório, certo? Existem outros tipos também, como links simbólicos, soft links, melhor dizendo, hard links, e tem um terceiro, um pipe, ok?